Boa noite, sejam bem-vindos. Então, dando sequência, nas nossas aulas, nós estamos indo para a nossa 7ª aula. Começamos com as 2 primeiras do professor Laerte, na parte de diagnóstico. Depois veio o Mike, mostrando um pouco sobre o que a tomografia é capaz de fazer, também na área de diagnóstico. Aí a Lídia falou sobre o protocolo SIM e explicou o que a gente consegue alcançar com o protocolo SIM. E aí agora veio o Adriano com o professor Zanata, o Kimura e o Rafael, iniciando essa parte já de planejamento. Na primeira aula dele, na segunda aula dele ele já veio com o Abas e com o Greg, e nós estamos agora na terceira dando continuação. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e vamos lá. Obrigado, Fernando. Para quem não assistiu às outras aulas, nós começamos mostrando um paralelo entre um fluxo digital e analógico. Naquele momento era o professor Zanata mostrando um pouco do analógico, o Rafael já mostrando a parte digital. Isso tudo em diagnóstico. Aí, quando entramos em planejamento, eu chamei o Abla e chamei o Greg, e nós começamos a discorrer na aula passada sobre os pilares estéticos, né? O Marcelo vai fazer uma revisão disso, para a gente posicionar todo mundo que não assistiu a aula até aqui. E, na sequência, nós vamos mostrar o fluxo que nós fazemos no nosso grupo, fluxo digital, que é sempre baseado nos preceitos de prótese, né? Sempre convencional. Não é uma nova odontologia, é a mesma odontologia, só que nós digitalizamos todos esses preceitos usados em prótese total, em prótese fixa, em prótese removível, tudo isso usando a partir de também pilares que nós chamamos assim, que são os pilares de exames, correlações e a parte de endereçamento. Marcelo, acho que eu vou agora vou passar para você revisar a tua parte ali, que foi muito elogiada ali por todos, né? E é sempre gostoso falar sobre essa parte de desenvolvimento facial, visagismo, estética por si só, né? Bola está com você. Depois que você terminar, eu e o Greg seguimos aí na linha de raciocínio. Vamos junto. E aí Legal. Vocês vão acompanhando também as perguntas e qualquer coisa vocês me interrompem. Para a aula de hoje, eu pensei em discorrer como eu faço no meu dia a dia clínico, quer dizer, como que eu uso os 4 pilares no meu dia a dia clínico, falando basicamente de clínica e não de conceito. Então, só para recapitular, os 4 pilares são desenvolvimento facial, proporção áurea, que é a matemática do sorriso, visagismo, que é a individualização baseada no comportamento, e análise da musculatura, utilizando ela como se fosse uma moldura do sorriso, ok? Então, primeira coisa, até conversei com o Fernando assim que a gente terminou a palestra, e ele estava falando que achou super interessante a parte do respirador bucal. Mas, na prática, o que a gente observa? Primeira coisa, quando eu vou receber o paciente na sala de espera, eu vejo a face do paciente. Então, se os terços das faces, no sentido vertical, ele está legal. O que é sentido vertical? Testa, olho e nariz e boca. Ele tem que ser proporcional. Prestem atenção, muitas vezes você vai ver 1/3 de boca reduzido. Então, no meu caso, seria menor do que 4 dedos. Isso já é sugestivo que teve uma alteração de desenvolvimento maxilomandibular. Primeiro ponto, ok? Feito isso, nós vamos ver a distribuição horizontal que o Greg falou, que é dividida em quintos. Então, uma dica clínica muito boa é vejam se os olhos estão alinhados. O caso mais comum que a gente vê, que é uma discrepância que eu tecnicamente observo e não consigo identificar, é daquele cara da Lava Jato, que era da Petrobras, que é o Cerveró, que ele tinha um olho muito alto e outro olho muito baixo. Lembra? Eu até usei como exemplo na última aula que aquilo ali é a percepção do não belo. E aí o teu cérebro lê aquilo e fala, tem erro de escaneamento, escaneia de novo. Vou falar um pouquinho mais para frente disso novamente. Terceiro ponto que você observa é a inclinação da mandíbula. Então, se você não consegue ver a inclinação, vai uma dica clínica muito simples. Você pega os 2 dedos e apoia aqui, ó. Então, quando tem uma dominância do mento, você vai ver que isso daqui fica mais pronunciado. Então, tá puxando dentro da proporção áurea, ok? O formato facial dentro da proporção áurea,
Aqui sendo o incisal, as laterais e a cervical, ok? Quando ele tem uma dominância de mento, ele puxa para um biótipo oval, se aqui for as linhas arredondadas, ou triangular, se as linhas forem retas. Outra coisa que você pode fazer, vou tirar meu óculos, colocar a mão na face. Quando a mão na face, ela fecha mais um pouco, vai mais para o triangular. Quando ela abre mais um pouco, ela vai mais para o retangular. Gente, fechou mais, foi mais para o triangular, para implantodontia é um pepino. É a minha briga. O Adriano adora biótipo triangular. Por quê? Porque o biótipo triangular é mais fálico, é mais dinâmico. Só que o biótipo triangular, ele acompanha uma papila festonada, uma papila longa. Não dá para ter papila longa em implantodontia. Aí eu falo para o Adriano, cara, faz a área de reflexão triangular, mas vai fechar o black space com um retângulo. E aí você tem os trabalhos de Turner, que são fantásticos. Quer dizer, entre implante e implante, você tem papila à altura de ponto de contato à crista óssea, ok? Ponto de contato à crista óssea, em 80% dos casos com 3,5 de altura. E aí você vai, e aí quem quiser me chama depois do privado, eu compartilho esse artigo, você vai até a melhor preposição que você tem, que é a melhor conjuntura que você tem, que é pôntico-pôntico, que você tem, em 80% dos casos, papila do ponto de contato à crista óssea com 6,5. Aí você fala, pô, Marcelo, então o Adriano deixa aberto o provisório em 6,5? Não. Nós sempre deixamos aberto 20% a maior. Então, se a medida do Turner dá 3,5, nós vamos deixar mais 0,7, 1 milímetro a mais, 4,5. Retorno em 40, 60 dias para ver se a gente abre mais. Nós temos até um caso que nós estamos fazendo isso, né, Adriano? Sim. E não respondeu bem, e a gente vai partir para um BOPT, para ganhar um volume de tecido, para depois pensar em aumentar o tecido, ok? Mas vamos voltar para a análise facial. E aí você vê a dominância e você tem o formato da face. Segunda coisa que você precisa ver, e isso é ligado agora ao último ponto, que é a musculatura, é que lado da face do paciente é dominante. Como que se observa isso? Tem 2 pontos que você pode levar em consideração. A abertura dos olhos, o lado dominante normalmente é mais aberto o olho, o lado recessivo é mais fechado. E se você seguir a ortopedia funcional dos maxilares, a altura da orelha. Por isso que o protocolo fotográfico que o Adriano preconiza é fantástico. E o Greg fala a mesma coisa. Enquadramento de cabeça, alinhamento. Quer dizer, mesmo que o paciente tenha a cabeça torta, tem que corrigir para conseguir colocar nos planos para poder avaliar. Normalmente, acaba acompanhando, o Greg só concordando. Qualquer coisa, Greg, entra aqui e já soma. A musculatura, você vê que o masseter fica um pouco mais saltado. Beleza? Feito isso, a gente senta, anamnese, conversa com o paciente, condição de saúde, discutiu isso, avalia as expectativas do paciente, vamos para a cadeira para poder fazer as mensurações do compasso de proporção. E aí quem estava na aula passada viu que a dica mais importante do compasso de proporção qual é? 2. A posição do incisivo central, basicamente, e a dimensão vertical de oclusão baseado pela face. Então, canto de olho, asa do nariz, compasso de proporção do lado menor tem que estar no estomion, na linha úmida do lábio. E essa linha úmida do lábio tem que bater com a ponta do incisivo central. Não bateu. O incisivo, a ponta do compasso de proporção parou no meio do dente, no meio. O que é sugestivo isso? Fernando já sabe, respirador bucal. Teve uma atresia de maxila, essa maxila ficou mais para baixo. Aí eu falo, eu penso comigo, eu falo, olha, me dá a impressão que esse incisivo está um pouco mais para baixo. E aí entra de novo o terceiro ponto, falo, relaxa o lábio e conversa comigo. E aí você observa, se com o lábio relaxado, agora nós estamos de novo no 4º item, que é a musculatura. Se com o lábio relaxado, você tem de 2 a 4 milímetros do incisivo aparecendo. Segunda coisa que se observa, se no sorriso alto, ela fica na altura da cervical dos dentes.
Terceiro ponto que você observa é se a incisal dos dentes superiores acompanha o lábio inferior. Às vezes não acompanha, gente. Por quê? Porque a cinética do músculo perdeu por causa daquele lado de dominância. Tem um monte de gente que você vê que sorri torto, né? Desbalanceado. Esse desbalanceamento você não vai compensar nos dentes, senão você vai ficar com um plano oclusal torto. E o Greg foi muito claro nisso. E aí o que você faz? Você fala, olha, me dá a impressão, e olha, grava esse termo, me dá a impressão, nunca você vai chegar para a pessoa e falar assim, ó, você é torto, você não é. Me dá a impressão que a cinética, ou seja, que a tonicidade desse lábio é diferente do outro lado. E aí fotografa e mostra. Feito isso, partiu a sugestão que o paciente é respirador bucal, diagnóstico diferencial, ou seja, característica patognomônia, vai para o palato. O palato é ogival, tem uma atresia de maxila. Aí você sabe que vai precisar subir aqueles incisivos e abrir o corredor bucal. Beleza? E aí, a linha alta do sorriso vai ficar mais próxima à cervical e vai tirar um pouco daquele sorriso gengival, que na maior parte das vezes apresenta um sorriso gengival. Ok? Perfeito. Então, primeiro compasso de proporção, canto do olho, asa do nariz, estomion para ver a ponta do incisivo central. Segunda mensuração no compasso de DVO. Você pode pegar com o compasso de Willis, ir no canto do olho e pegar no canto da boca. Agora, vou falar uma coisa baseada na proporção áurea que foi conceituada, foi finalizada por Leonardo da Vinci, mas vários autores falam sobre isso, que não vale nos homens mais velhos, tipo eu e Adriano já estamos fora, porque a cartilagem da orelha cresceu. Mas o Greg, que é mais novinho, serve. Se o Greg pegar a altura da orelha dele, vai lá, Greg, põe aí o dedinho. Agora traz aqui na DVO, bateu? Quase. Bateu. Fechou. O homem é belo. O meu terço inferior, ele é 4 milímetros mais, 3 milímetros mais longo do que eu. Olha, gente, por tudo que tem de mais sagrado, a gente não combinou isso. Verdade ou mentira, Greg? Não mesmo. Então, assim, dá para tirar pela altura da orelha, não é só o canto do olho e a comissura. Tem uma outra DVO que eu gosto, que ela segue mais já o padrão do Mauro Fradiani. Mauro Fradiani tem um conceito, e aí os meninos vão nadar de braçada nisso, vou até aprender junto com vocês, que o aumento da DVO em até de 1 a 5 milímetros, ele é salutar para diminuir hiperfunção de masseter, né? E aí, se você quiser aumentar um pouco, aonde você pode puxar isso? Da distância bipupilar. A distância bipupilar é um pouco maior, ok? E aí, se a gente for partir, os olhos, tirando os casos de trissomia, eles são o que estão na posição sempre. Trissomia e o caso do Cerveró, que a gente não sabe o que ele teve de alteração de desenvolvimento, que é um olho para cima e outro para baixo. Então, a partir dos olhos, você consegue puxar tudo. Então, mensurou a DVO, viu que tem perda de altura, você sabe que você vai ter que recuperar aquela DVO. Tá? Bateu o martelo nisso, aí você precisa entender qual que é a expectativa do paciente. E aí nós aplicamos o nosso questionário de visagismo, né? Aonde ele contempla os 4 comportamentos básicos, fleumático, sanguíneo, colérico, comparado com os 4 formatos dentais, retangular, quadrado, triangular e oval. Aonde ele se pergunta como ele gostaria como ele se entende dentro das características, como ele gostaria de se expressar. Às vezes, o paciente troca uma coisa com a outra. E, de novo, o diagnóstico diferencial é o formato da face. A hora que a gente vai corrigir o questionário de visagismo, a gente fala, olha, me passa a impressão que você falou que você queria ser triangular. E isso vocês vão ver exatamente no caso do Edu que eles vão apresentar aqui. Eu posso aprofundar isso quando a gente chegar no Edu? Pode, claro. E a última dica que eu queria dar é o seguinte, muitas pessoas falam, pô, mas você fala do checklist estético, ou seja, da musculatura e de proporção facial. E o melhor checklist que eu conheço é o do Mauro Fradiani. Se você seguir o checklist do Mauro Fradiani passo a passo, ele te mostra exatamente tudo.
Se vocês quiserem, enquanto eles vão apresentando, eu vou abrir o do Mauro Fradiani e eu volto no final para poder mostrar, a hora que eles mostrarem a relação do que vai evoluindo o caso, vai ficar mais claro para a gente ver no final da apresentação. Perfeito, Marcelo. Quer somar alguma coisa, Adriano? Não, tá tudo perfeito. Posso só chamar a atenção para um item, que às vezes as pessoas se confundem. A proporção áurea, ela é a matemática do sorriso. Quando você acerta a proporção, você já tem a sensação do belo. Quando você não acerta, você pode ter um padrão, mas às vezes o cérebro vai reescanear aquilo algumas vezes. Não tem aquela sensação que você olha um sorriso e fala, nossa, que belo. Mas ela evolui no padrão de 66%. Ou seja, uma parte equivale à soma das duas partes. Mas grava isso, 66%. A régua de Shu, para ver tamanho de dente, ela trabalha na proporção de 75% a 85%. Então, ela não trabalha dentro da proporção. Você vai ver vários autores falando a régua de Shu evolui dentro da proporção. Não, ela não evolui. E a melhor proporção do incisivo central para o incisivo lateral é a proporção áurea. Agora, se você comprimento pela largura fizer pela proporção áurea, quase todos os seus biótipos dentais vão ser retangulares ou quadrados. Então, eu acho que a régua de Shu serve para dar a dominância do dente, ou seja, a proporção de largura para altura. Mas ela não serve para os outros padrões. Beleza? Com vocês, pessoal. Estou para somar. Perfeito. Na sequência, nós vamos agora trazer a parte de planejamento, né? Discorrer pela parte final do planejamento, onde nós fizemos a parte de correlação de todos esses exames, né? E aí nós começamos essa correlação pela tomografia. E por que pela tomografia? Porque a tomografia, o arquivo DICO, quando chega para a gente, ele chega já numa posição pré-estabelecida e imutável. Então, a gente pode até mudar essa posição no Mesh Mixer, mas ele vem já numa posição. E a gente, quando faz a tomografia do paciente, a gente já procura uma referência, um plano. E o plano que a gente utiliza é o plano de Frankfurt. Então, a tomografia já feita no plano de Frankfurt, quando ela vem para o software, ela vem numa posição que nós já chamamos de uma posição imutável. A gente respeita essa posição. E todos os outros elementos que vão entrar, né, escaneamento de face, escaneamento STL de dentes, vários, né, porque a gente faz a correlação do modelo inicial, depois a gente faz o modelo de enceramento estético, ele vai entrar. Quem não pegou a outra aula, antes de ir para o enceramento final, a gente preconiza um enceramento estético, feito somente na arcada superior. Esse enceramento já tem vários elementos que nós vamos levar para o enceramento final, porém, ele não é um enceramento tão refinado. Ele vai ser para a gente fazer uma checagem de tudo aquilo. Nesse momento, a gente até altera, mas não com intenção, um pouco a DVO. A ideia disso é simplesmente estabelecer esse conjunto que o Marcelo falou. Posição do incisivo central já dentro da proporção. Nós vamos usar a placa de Monson já para poder ter uma curvatura mais favorável, estabelecer um corredor bucal melhor e já definir um biótipo dental, se não o definitivo, algo em torno disso. Por que isso? Porque quem é reabilitador, quem faz reabilitação estético-funcional, já teve a situação que eu vou expor, de você fazer um caso e o paciente, no primeiro momento, ele acha lindo, maravilhoso, tudo de bom. Passa uma semana, duas, ele volta, doutor, esse dentinho ficou um pouco para fora, esse ângulo não está um pouquinho agressivo demais, enfim. Então, esse enceramento estético, ele tem várias funções e uma delas é também para o paciente avaliar e trazer a percepção dele para que a gente já possa fazer uma correção quando for fazer o futuro enceramento. Eu vou compartilhar a tela agora. Nós eu e o Greg fizemos um filme. Todo mundo está vendo? Então, vamos lá. Essa primeira parte, nós fazemos a correlação de imagens. A partir da tomografia, nós indexamos o STL intraoral.
nós podemos checar aí nas imagens, nós fazemos uma checagem para ver se essa correlação tem um assentamento perfeito ou uma correlação mais precisa. Fazemos dessa maneira e depois nós vamos buscar os planos de orientação, os planos de referência, né? Aí já o escaneamento de face colocado. Vamos entender que esses planos de referência, tudo isso vai me dar uma posição tridimensional, é como um arco facial, só que nós já temos uma posição, no nosso entendimento, e também por artigos, mais fiel, porque nós vamos usar elementos rígidos, como o esqueleto, o crânio do paciente, não tem interposição de tecido mole. Greg, vá me cortando aí qualquer situação, hein? Não, vai interpondo alguma fala, se você entender que é um momento. Bom, feito isso e seguindo todo o visagismo, toda aquela questão que o Marcelo discorreu, nós fazemos esse enceramento estético. Esse enceramento estético, quando estabelecido, a partir daí nós vamos fazer um mock-up, utilizando a grade de Levin, também foi colocado ali uma régua de Schuh para dar uma comparada na situação, e já na tela a gente consegue ver, junto com o scan de face, alguma coisa com relação à estética. Quando nós fizermos o nosso mock-up, já é uma segunda possibilidade que o paciente tem de observar, de criticar, de querer uma mudança, e também para nós. Aí, nós fazemos análise da MH com a RC, via tomografia. Tudo isso feito através desse dispositivo que nós desenvolvemos, que ele nos vai dar a RC e, posteriormente, a DVO. Por quê? Porque o pino central desse dispositivo, ele é um parafuso onde nós ajustamos. Após achar a RC, nós fazemos um berço ali para descanso, para travar isso em posição, e aí nós vamos definir a posição de DVO seguindo a proporção áurea, ou, no caso, às vezes, referências faciais, como a comissura labial. E a gente já pode determinar essa DVO a partir de um dispositivo que vai nos servir para fazer um escaneamento dessas posições. E esse escaneamento, nessa posição já de RC e DVO, vai ser de novo correlacionado naquele endereçamento da tomografia. E, a partir disso, nós vamos fazer o enceramento final. Então, daí a importância desse primeiro enceramento estético. Ele nos guia para tudo isso. E nos dá a possibilidade, depois de mexer no arco inferior, e aí aumentar a DVO pelo arco inferior, né? Tudo isso, como vou repetir aqui, né? Porque é uma missão, uma ideia nossa, que é fazer essa odontologia digital transcorrer os mesmos caminhos da odontologia analógica, a odontologia já conhecida e preconizada por todos. Então, nós não queremos uma nova invenção, nós queremos seguir esse caminho. Essa ideia de fazer essa digitalização convencional, ela cada vez mais tem se tornado muito previsível, muito fácil para a gente. Greg, expõe um pouquinho dessa parte aí. Acho que um dos pilares que a gente tem acreditado, que a gente tem usado como uma filosofia, digamos assim, né? Como vocês disseram, não é fazer uma nova odontologia, mas é principalmente trazer as informações do próprio paciente. Então, esse é um dos pilares principais que a gente tem executado durante o planejamento e o desenho, o enceramento desse paciente. E é por isso que, durante o uso, né, do dispositivo, ele é muito importante para trazer para quem vai fazer o enceramento, no caso, eu fiz o enceramento desse caso, me dar as informações que o próprio paciente está gerando. Quais as informações? A informação da DVO desse paciente, a DVO futura, né, a final, que a gente determinou, paciente determinou para nós também, e os movimentos, a dinâmica mandibular desse paciente. O scanner, né, aí, hoje até na aula teórica eu falei bastante sobre isso, falei assim, o scanner a gente tem que entender que o scanner ele é uma ferramenta que não é apenas uma ferramenta de moldagem, ele é também uma ferramenta de moldagem, mas ele é uma ferramenta de transmissão de informações
do paciente para um software, para o computador, para quem vai fazer o planejamento. E quando a gente começa a entender que o scanner ele tem essa função, a gente começa a trabalhar não apenas com um escaneamento, e a gente começa a trabalhar com duplo escaneamento, triplo escaneamento, por exemplo, que são escaneamentos com sobreposição de imagens. Então, quando a gente trabalha com esse conceito, a gente tem 3 pilares que são bem importantes. Então, os exames são fundamentais para que a gente possa fazer a montagem do paciente na nossa frente. Então, quais são eles? A tomografia, hoje, e a tendência é que cada vez mais a gente procure radiologias que tenham tomógrafos com FOVs maiores. Então, a gente fala bastante em aula sobre comunicação do dentista ou do reabilitador ou do implantodontista com a radiologia, com o radiologista. É fundamental. Por quê? A gente entender o que a gente está pedindo e quais são as possibilidades que aquele tomógrafo pode nos trazer é fundamental para a gente poder entender quais são as ferramentas que a gente vai usar. Então, existe uma tendência de a gente começar a colocar dentro da tomografia a articulação, né, do paciente. Por isso que, por exemplo, nessa tomografia que a gente mostrou do caso do Edu, é uma tomografia de cabeça toda, que é um FOV maior, ou cabeça estendida, né, face estendida, que nesse caso foi feito por um tomógrafo chamado iCat. Existem outros tomógrafos que eles permitem pegar a tomografia da articulação. E por que eu quero a tomografia da articulação? Principalmente porque a gente vai usar essa informação do eixo terminal do côndilo para que ele me dê as referências junto com o escaneamento de movimentação, da dinâmica mandibular. O segundo pilar muito importante é a correlação desses exames. O Adriano ele mostrou aí no vídeo uma correlação. Eu quero mostrar, eu vou compartilhar aqui a tela. A correlação desses exames, ela é feita através, como o Adriano falou, partindo da tomo. E quando a gente não tem o escaneamento facial, é fundamental que as nossas fotografias diagnósticas, aí quando a gente fala fotografias, não são as fotografias, digamos, artísticas, são as fotografias técnicas, são as fotografias de informação para que o cadista, né, quem vai fazer que hoje é a pessoa que vai fazer o enceramento digital, ou para quem vai planejar a reabilitação, pode ser nós mesmos, a gente precisa ter essas informações coincidindo. Por isso, eu não sei se alguém já ouviu falar em fazer tomografias com o plano de Frankfurt, respeitando, né, o plano de Frankfurt. Isso é uma das coisas que a gente usa como uma base, é uma coisa que a gente pede quando a gente vai falar com o radiologista, falar, eu quero que a tomografia ela seja paralela ao solo. Por quê? A partir daí, eu consigo ter todas as outras referências, inclusive com a fotografia, que ela deve ser feita com o plano de Frankfurt e principalmente a face do paciente, o rosto do paciente virado para frente. Como que a gente vê isso? As duas orelhas aparecendo simultaneamente da mesma forma durante a fotografia. Isso é fundamental. Plano de Frankfurt, a hora que vai tirar a fotografia e a linha média associado com as duas orelhas. O plano bipupilar paralelo ao solo já tem um pouco menos de relevância no momento da tomada da foto. Por quê? É o único eixo da fotografia que a gente consegue corrigir depois facilmente com o PowerPoint, com o editor de fotos, que a gente consegue deixar ele bem paralelo. A partir desse momento, a gente vai transferir essas informações de planos para ir para o 3D, como vocês viram um pouquinho antes, né? No caso do Edu, a gente colocando todos aqueles planos, né? Tanto a linha média, quanto os planos de Frankfurt, quanto trazendo a linha bipupilar para incisivo, para a gente saber qual que é o tilt, né, a inclinação da minha maxila ou dos dentes, para que aí sim eu entenda o que eu preciso corrigir. A partir daí, a gente consegue trazer, com essas correlações de imagem, com esses escaneamentos que o Adriano me proporcionou, com a pua intraoral nos movimentos, na dinâmica mandibular, a gente conseguiu trazer para o software, e o software, através dessas correlações de imagens,
me permitiu fazer essas imagens da movimentação do côndilo, como vocês estão vendo aqui. Se você puder soltar, Adriano, por favor. Né? Vamos entender, existe uma situação de movimentação que a gente entende que ela é muito próxima do real. É como se você saísse do ponto A para o ponto B, sendo que esses dois pontos nós temos ele de forma pré-determinada, né? Nós saímos de uma posição de RC e vamos para uma protrusiva, que foi registrado os dois pontos em escaneamento, e esse curso ele é semelhante ao do articulador, é um curso não real, porque nem sempre é em linha reta na realidade do paciente, mas no articulador é. Então, nós temos uma proximidade muito grande de movimento, de forma muito real. Ele proporciona uma condição muito próxima à real do paciente. A gente vê esse movimento acontecer e a gente consegue avaliar o movimento do côndilo, porque esse software que é usado, ele mostra as colisões. Então, a gente consegue avaliar toda essa movimentação e, a partir daí, ir para o enceramento de uma forma muito mais, vamos dizer assim, tranquila e linear. A informação do côndilo ali movimentando, ele foi um alinhamento do escaneamento intraoral nas movimentações associado à tomografia da mandíbula. E fazendo essa associação, eu não fiz absolutamente nada, eu não previ nada. Foi apenas a movimentação do côndilo através desse escaneamento. E quando a gente vê aquele exame ali mudando da MH para RC, olha que interessante, a gente vê a descompressão, né, dessa região articular que o escaneamento me trouxe, não fui eu que movimentei. O paciente ele tinha uma perda de DVO e a gente vê que ele tinha ali um espaço intraarticular comprimido. E quando a gente vai e aumenta a DVO e faz a gente vê que existe uma liberação desse espaço. Isso é muito interessante de ver, ter o visual disso, né? Muito legal. Depois, passando aí em relação ao enceramento, eu queria falar um pouquinho da placa de Monson, né? Que é uma das coisas que muitas vezes a gente usa, né? O laboratório usa para fazer o enceramento, né? A gente vai no articulador analógico, né? A gente vai e usa ele como uma referência. E aqui a gente usou, foi uma das formas que a gente usou para fazer as correções, né, de linha de plano, a curva de SPI e a de Wilson para a gente, num primeiro momento. Nesse caso aqui, foi só para maxila por conta da parte estética do paciente e já funcional no aumento da DVO dele. Quando a gente vê, volta um pouquinho só do Monson ali, tem, acho que aí, bem ele olhando de cima. É legal, acho que de falar bem aqui dessas riscas aqui, isso, né? O que essa placa aqui ela nos dá? Né? A gente tem aqui já uma previsão do corredor bucal através dessas linhas, né? Que essa placa ela nos dá. Então, além de eu ter as duas curvaturas, eu tenho também, né? Através do canino que a gente posiciona primeiro, né? A gente segue essa risca, essa linha, e vai colocando, entre aspas, os dentes ali dentro. Então, a gente consegue prever para onde que esse corredor bucal ele está indo. O Adriano, ele fala muito bem aí dessa placa, eu acho que é isso, né, Adriano? Quer acrescentar alguma coisa? Sim. Ela dá essa condição da curvatura, né, da esfera de Monson, que é coincidente com a curva de Wilson no plano oclusal, né, uma curva lateral. E ela, seguindo as linhas, como o Greg colocou, a gente já consegue expandir o corredor bucal, isso de forma simples. Na verdade, ela nos guia até isso, né? Todas as condições que nós conseguimos observar aqui, elas na verdade, vêm de graça com esses exames, né? A gente tem tudo na mão, é como se tivesse a cabeça do paciente à sua mercê. Você não tem só a parte funcional muscular, mas toda a parte esquelética, a parte dental, planos, parte de orientação total, tá na mão. E a gente consegue fazer, como aqui nessa imagem, a mensuração dos espaços. No caso do Edu, nós já havíamos feito um preparo, porque ele tinha já coroas, ele tinha várias situações, vamos dizer assim, precárias, e que ele precisava de ter uma resolução já nessa vinda dele. O Edu é de Curitiba, então ele vem para cá
de forma esporádica, a gente não tem ele para trabalhar o momento que nós queremos. Então, quando ele veio, ele apresentou várias deficiências, coroas caindo, vários problemas, e a gente tomou a decisão, a partir do mockup que foi feito, vamos fresar essas coroas em PMMA e vamos instalá-las. Isso vai nos guiar para um resultado final. E a gente consegue mensurar os espaços e avaliar se eles estão adequados, né, para o material que nós vamos escolher para a futura prótese. Então, tudo isso que a gente está colocando aqui, isso vem praticamente de graça quando você começa a utilizar essa tal chamada odontologia digital, ou como eu prefiro chamar, essas ferramentas digitais. Vamos seguindo com o vídeo, e o Greg vai posicionando, porque essa parte aí de mensuração, eu acho que... Isso aí é uma ferramenta, na verdade, aqui que a gente consegue determinar qual que é a espessura que eu quero ter desse material. Eu preciso ter 1 milímetro, eu preciso ter 2, 3, enfim, que eu preciso de espaço. A partir do momento que eu tenho 2 imagens, aqui a gente vê muito bem um terceiro pilar, são 2 pilares que se associam, mas que a gente coloca como fundamentais, que é a correlação das imagens. O que a gente está vendo aí? 2 imagens, 2 escaneamentos que eles estão sobrepostos, só que num terceiro pilar que é chamado de endereçamento. O que é o endereçamento? É que eu tenha esses exames sempre na mesma posição. E isso é quando a gente começa a entender do scanner, a gente consegue fazer vários escaneamentos do mesmo paciente em momentos diferentes, inicial, com preparo, com provisório, com um gig de escaneamento, só que apenas fazendo cópias desse primeiro escaneamento e sobrepondo novas imagens nesse mesmo escaneamento. O que eu estou fazendo? Eu estou mantendo o endereçamento. O que é endereçamento? Ele é o posicionamento tridimensional desse exame, desse arquivo, no universo 3D, no universo digital. É como um ponto cartesiano, é uma posição específica tridimensionalmente falando. Né? Nós vamos ter o posicionamento de cada elemento que vai formar a imagem, e isso é o endereçamento que o Greg está colocando. E a gente consegue, quando a gente entende a questão do endereçamento, que o Adriano fala muito bem sobre isso, a gente consegue correlacionar vários softwares, todos os softwares, na mesma posição. Então, o endereçamento ele é fundamental para a comunicação de softwares. Por isso que a gente usa a tomografia como o primeiro ponto. O DICOM, que é o arquivo que vem do tomógrafo, ele é fixo. Então, a primeira coisa que a gente faz é jogar o escaneamento intraoral na tomografia, quando a tomografia é um exame, né, de eleição. Nem sempre a gente precisa, né? Por isso que a tomografia a gente preconiza que seja tomada a imagem em Frankfurt, porque nos facilita já uma referência e a gente consegue seguir com os planos de orientação de forma bem tranquila. Bom, feito isso, fizemos esse primeiro enceramento estético, seguindo todos esses preceitos que vocês acompanharam, fizemos essa avaliação das imagens e fomos para a boca, instalamos isso, e aí, só depois que nós vamos mexer no inferior, quando nós já registramos a DVO a partir do dispositivo de tomada de RC e DVO e escaneamos nessa posição. A partir daí, nós vamos ter algumas tomadas de decisão. Muitas situações, como interferências, podem ser vistas aí, né? E nós vamos mostrar algumas imagens que nós tivemos interferências já nessa posição de RC perante a esse enceramento superior. E aí, qual que é essa tomada de decisão? E aí também uma vantagem de estar utilizando o digital e de estar utilizando, no caso, o PMMA como, entre aspas, finalização desse processo, porque ele nos permite a modificação. Então, aí no caso, quando a gente encontra essas interferências, normalmente, quando você está trabalhando num caso via laboratório, geralmente se compensa,
você vai tomar uma decisão de compensar. Geralmente, o arcado inferior acaba sofrendo essa compensação. E aqui, no caso, a gente vai ter a chance, olha as interferências vistas, né, nesse momento, elas acabam sendo compensadas, porque você não tem esse trâmite de ir e vir, né, com cerâmica para ficar ajustando. É possível, mas normalmente numa clínica comum não se faz isso. Aqui a gente tem a possibilidade de analisar essas interferências, refinar preparos, se for o caso, né? A gente corrige esses preparos conforme a nossa necessidade, porque às vezes tem uma extrusão, às vezes tem um mau posicionamento dental, e é isso a gente consegue avaliar nesse segundo momento e fazer a modificação. Aqui nós temos uma imagem onde nós temos, deixa eu voltar um pouquinho, nós temos o enceramento propriamente dito, que é a parte cinza, já compensado, e o enceramento com a parte branca sem compensar. E essa é a tomada de decisão. Nós vamos compensar ou não? Nós vamos ajustar ou nós vamos manter os desgastes do dente, como se vê aqui, e tocar o barco? Quando a gente está utilizando o PMMA, isso não é nenhum problema, a gente tem tempo para corrigir isso. Então, nós fazemos a correção disso, determinamos o plano oclusal da forma melhor que nós entendemos, não compensando, ou sim corrigindo essa situação. E tudo isso, né, de uma forma assim tranquila, porque nós vamos ter ainda, vamos lembrar, quando eu falo do PMMA, talvez tenha faltado esclarecer uma coisa. O PMMA, ele é fresado, é uma réplica exata do que seria a fresagem da cerâmica. Então, nós fazemos o projeto total pensando na cerâmica, mas nós vamos fresar os dentes em PMMA, que é um material barato, simples e que me dá uma resolução fiel à futura cerâmica. Porém, eu tenho essa chance de fazer essa compensação, ou melhor, esse ajuste, e depois corrigir isso fazendo uma nova correlação de imagens e corrigindo isso para a cerâmica final. Para vocês verem como a comunicação entre softwares é interessante, quando a gente entende o endereçamento. Eu estou mudando de um software de enceramento para um software de avaliação, de registro, de movimentação, sem eu precisar ficar movimentando esses exames e ficar sempre ajustando eles. Por quê? Entre o exame e outro, eu salvo em um software e jogo para outro, ele sempre vai voltar para o mesmo lugar. Tá? Então, esse é um pilar importante. Aqui, a gente determinou o eixo rotação da mandíbula e, através dos registros que o Edu nos deu, pelo escaneamento com o dispositivo de tomada de RC nas movimentações, foi registrado em cada uma dessas movimentações, a gente determinou o eixo de rotação do côndilo, ou seja, tentando chegar no ponto mais central da cabeça de côndilo, e ali, né, esse triângulo de Bonwell, ele vai me permitir que eu possa fazer, através das movimentações que o paciente nos deu, fazer os aumentos de DVO para corrigir essa correção, o entrelaçamento de imagens que a gente vai ter, daqui a pouquinho vai aparecer. Por quê? A partir do momento que a gente fez o registro, né, na movimentação, a gente tem duas opções. Ou fazer, como a gente viu aqui, no inferior, fazer a compensação no inferior, ou agora a gente vai voltar para o superior e fazer os ajustes necessários. E aí foi essa a nossa tomada de decisão. Então, para que eu tenha uma correta curva de SPI, né, tenha dentro da placa de Monson, respeitando no inferior, a gente vai voltar para fazer pequenas correções no que essa imagem mostrou, nós fazemos, quem trabalha com digital, o nome não é estranho, que é a correção booleana. Nós vamos subtrair daquele PMMA, só que de forma digital, né, o espaço que faltou para o inferior, para poder não compensar e sim corrigir e ajustar. E aí, quando isso é determinado pela nova DVO, nós vamos ter a chance de fazer a correção para o enceramento definitivo. E é exatamente isso que está sendo feito aqui no caso.
Aqui a gente está fazendo um acabamento, né? Porque isso vai ser transferido de novo para a boca do paciente. Aqui a gente está chegando aí numa oclusão, né? Numa oclusão cêntrica ali. A gente tem aí o registro da RC e a gente está fazendo todas as correções das curvas pelo antagonista para que a gente não precise compensar. Então, a partir daí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a movimentação, tá? Dos ajustes da dinâmica, né? E a gente vai ver agora aqui, ó. Vou jogar a informação que o Edu passou para o scanner e estou jogando para o software. Olha aqui, aqui é a protrusiva do Edu, né? Então, olha lá, eu vi que a protrusiva do Edu, ó, ele está tendo uma pequena interferência ali no pré-molar, né? O que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo? Já que eu tenho o eixo de rotação... Para só um pouquinho, Adriano, aí o vídeo. Eu preciso, acho que, esclarecer uma coisa aqui bem importante. Quando a gente faz a tomada de RC e a gente traz o paciente para fazer o registro no movimento, na dinâmica, o que a gente não tem? A gente não tem o acréscimo dos dentes, porque os dentes não estão encerados ali. A boca do paciente, o inferior está no inicial. Então, a hora que o paciente ele faz a protrusiva e dá a interferência, ele está dando no dente dele curto, digamos assim. Quando eu transfiro isso para o software, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o software faça a movimentação que o Edu deu, só que a hora que eu estou encerado, o que a gente faz aqui? A gente aumenta a DVO dele com o enceramento até que ele dê o toque que me interessa, que é o toque da guia anterior. E a gente repete isso para os movimentos excursivos também de lateralidade, tá? Pode seguir. Por isso que aí a gente vê, ó, um primeiro contato entrelaçado e depois o contato entrelaçado e abrindo, tá? E agora a gente vê, porque aí eu registro essa nova posição com o enceramento e eu repito a movimentação. Agora sim eu vou conseguir ver as interferências que esse paciente pode ter após o enceramento, após o escaneamento, após a colocação, né, do mocap inferior. E aí vem a dúvida, né? Vem a dúvida, porque quando nós fizemos esse movimento e conferimos isso em boca, o Edu ainda tinha interferência posterior. E aí a dúvida seria, de novo, compensar, desgastar aquelas cúspides ou aumentar o ângulo da guia. E aí entrou uma situação que foi até uma brincadeira, né? Começou com brincadeira e a gente viu que a coisa funcionava, na verdade, ali na nossa cara, né? Nós fomos buscar na eminência posterior da cavidade articular o ângulo para ver se esse ângulo coincidia com a guia que o Edu tinha naquele momento, naquele exato momento. E olha que legal, nós fizemos a mensuração da vertente posterior da eminência articular e ela deu ali um ângulo de 50,83 graus. E nós fomos medir se esse ângulo na guia anterior ele se replicava. E nós vimos que tinha um déficit ali, né? Na verdade, esse ângulo ele deve ser igual ou maior, para a gente poder ter uma guia mais agressiva, uma desoclusão mais fácil, vamos dizer assim, ou mais evidente, né? Então, nós vimos que tinha uma discrepância ali de em torno de 10 graus, vamos colocar, talvez até um pouco mais, né, Greg? Dá então, uma nós pausa temos aí pra espaço... Você vai parar? Pode dar um pause, só para depois a gente voltar para essa Legal. Nós temos uma discrepância ali, então a gente viu que nós não precisaríamos compensar nas cúspides. A gente poderia aumentar a guia incisal, né, que a gente conseguiria uma desoclusão e eliminar as interferências que ele tinha ali naquela situação, né? Os artigos eles mostram que, né, a guia anterior ela tem que coincidir ou ser maior, né, do que o ângulo da eminência articular, né, da parede posterior da eminência. E nesse caso a gente teve uma certa comprovação do tipo, a gente tem espaço, ainda um bom espaço para a gente aumentar, né, o deslocamento vertical da guia anterior.
a possibilidade foi voltar para o superior, para a região palatina da guia superior e fazer o enceramento. A gente vai mostrar daqui a pouquinho como a gente vai fazer. Essa imagem aqui eu pedi para o Adriano dar uma parada, por quê? Aqui a gente consegue ver toda essa comunicação, essas sobreposições, né, que a gente trabalha com as imagens, que a gente pode trabalhar com as imagens. A gente está vendo uma tomografia, a gente está vendo aqui essa tomografia inicial, olha como a gente vê a riqueza aqui de informação, tanto de crista óssea, que aqui não está vendo a crista óssea superior, mas a gente consegue quase fazer uma sondagem. Sabe que a tomografia para a parede vestibular da região anterior, quando você tem menos de 0,5 milímetros de parede vestibular, ele não vai aparecer tão bem. Mas a gente está vendo a espessura de esmalte, a gente está vendo o desgaste incisal do esmalte que ele teve, a gente está vendo que tem um material restaurador na palatina, e a risca amarela foi o aumento, o volume que a gente fez a partir da inicial dele. Então, aqui a gente está vendo quanto a gente fez de aumento de volume, digamos assim, de volumização, né, de material, através do inicial dele. E no inferior, o que a gente está vendo aqui? Vocês conseguem ver aqui o mouse aqui? Sim. Tá, legal. O que a gente tem aqui, ó? Esse ponto aqui, esse escaneamento, o que ele é? Ele é a posição do incisivo inferior na tomada com o dispositivo de tomada de RC. Então, a gente tinha esse ponto, esse espaço que a gente queria fazer de aumento, tá? Em RC, já com a DVO definida. Com a DVO definida, tá? Então, isso é bem importante, porque a gente já define a DVO no dispositivo, tá? A partir daí, o que eu tenho aqui, ó? Não sei se vai dar para ver, mas em amarelo tem essa mesma imagem, esse mesmo contorno, só que encostando aqui. Esse é a guia anterior que o Edu nos deu, tá? Com o dispositivo. O final da guia anterior, né? O final da guia anterior. E esse inferior aqui é para onde, tá? Esse mesmo desenho aqui, esse mesmo formato, só que para baixo, ele é o incisivo dele natural, só que agora com um movimento e o enceramento associado. E aí a gente vê aqui que esses 17 graus foi uma medida que a gente fez, que é o quanto de desoclusão, de quanto de rotação de côndilo ele vai ter no momento que ele estava fazendo a guia sem o enceramento, e quando ele vai fazer a guia com o enceramento. Tá? Não sei se deu para ficar claro aí essa monte de sobreposição, né? Mas acho que sim. Ficou claro. Essa é uma das questões interessantes. E aí a gente vai e repete, né, o mesmo princípio para os outros movimentos, para outra dinâmica. Então a gente vai jogar lá uma lateralidade esquerda, lateralidade direita. Percebam que aqui a gente vai ter uma interferência de cúspides, porque a gente está com o enceramento, e depois eu faço aumento da DVO com o eixo de rotação do côndilo, exatamente que é o côndilo do paciente. A gente não está usando médias aqui, tá? Uma outra coisa interessante daquela guia condilar é que qual que é a média que a gente coloca na guia condilar no articulador? É 30 graus, é a média que a gente coloca. O Edu teve aqui na nossa mensuração bem maior do que isso, né? Então, através das médias, a gente começa a entender que as médias são médias. Elas não são personalizações, elas não são individualizações. E a partir do momento que a gente traz a informação do paciente para dentro de um software, a gente captura os movimentos naturais do paciente, a gente está individualizando aqueles movimentos, a gente está trazendo essa movimentação para dentro de um software de uma forma mais natural possível. Tá? Então, vejam aqui a riqueza, né, da tomografia, a gente tem o côndilo posicionado. Essa tomografia foi uma tomografia feita em oclusão, que normalmente a gente não faz. A gente sempre solicita em desoclusão, mas nesse caso a gente queria ver o espaço articular dele
na oclusão, tá? E aí a gente sabe que através dos softwares a gente consegue fazer toda a limpeza, a movimentação, isso não seria um problema para a gente. Então, a gente verificando aqui novamente, né, pelo menos de uma forma visual, né, uma possível relação cêntrica, né, não sei se a gente pode aí bater o martelo, né, nisso, mas é algo que está satisfatório visualmente, né? E principalmente para o paciente que nos trouxe, nos deu essa informação. Nada foi forçado aqui para que ele pudesse chegar nessa posição, tá? Perfeito. Eu vou pôr o outro vídeo, que é aquela parte final que você Legal. trouxe agora. Compartilhar. Peraí, só um segundinho. Legal. O que a gente vai mostrar agora, na verdade, é como que essa eminência articular, já que eu tenho essa angulação, né, eu tenho essa informação do ângulo da guia condilar, como que eu posso transferir isso para a minha guia anterior, né? Usando exatamente a anatomia do côndilo, digamos assim, da fossa ali, né, da eminência articular, para fazer o desenho da palatina, ou pelo menos o esboço da palatina do incisivo central. Vamos lá. Beleza. O que a gente tem aqui? Vocês estão vendo agora aquela mesma imagem anterior, só que o que eu tenho esse craquelado aqui, essa imagem toda esquisita? Nada mais é do que o desenho, a superfície da eminência articular do Edu. Então... Foi sobreposto na guia anterior a vertente posterior da eminência articular. Da eminência articular. Então, a gente está vendo aqui, ó, que a eminência dele frente ao plano de Frankfurt, esse plano horizontal é Frankfurt, tá? Através dele, o ângulo que a gente colocou no enceramento inicial dele foi de 41 graus. E o dele, mas a eminência articular dele é de 50 graus, pode passar. Então, a gente tem aí 9 graus, né? Um pouco menos de 9 graus, que a gente pode, no mínimo, fazer o aumento dessa guia anterior, tá? Então, aqui a gente está trazendo, a gente recortou a eminência articular e transferiu, né? Sobrepondo ali a região. E aí, sim, a gente volta para o software para falar, opa, então, já que eu tenho essa informação, né? Vamos usar ela como a nossa guia, a nossa referência para construir essa guia anterior, aumentar essa guia anterior, tá? Então, como a gente faz isso? No próprio software, ele tem uma ferramenta, né, que ele chama Attract. O que é o Attract? Eu coloco um objeto, um STL, como um objetivo, como um ímã, e aí eu uso a superfície que eu quero que seja alterada, ele é chupado, digamos assim, ele é puxado pela minha referência. Aqui eu estou dando uma alisada, né? Porque a tomografia ela sempre vem com bastante irregularidades, né? O osso ele não vem liso na tomografia, e aí eu estou usando agora o Attract ali, puxando a minha palatina do meu incisivo central para o formato da minha eminência articular. Percebam, nada disso está sendo feito de olho, tudo respeitando, sempre usando os planos como referência. E nesse caso, o plano de Frankfurt, ele está estabelecido já em todos esses exames, em todas essas conversas entre um software e o outro, eu estou sempre trabalhando numa mesma posição de cabeça, tá? E aí puxando aí aquele, né, a superfície da palatina. Se quiser passar, acho que até um pouquinho aí, acho que uns 10 segundinhos. Olha lá. E aí a gente tem agora sim, né, a superfície, digamos, seria o mínimo de guia que a gente precisaria dar. E aí agora a gente vai tomar algumas decisões em relação à espessura de material, de ponta de incisivos, né? Já que eu tenho essa informação e esse é o meu objetivo mínimo, tá?
como que a gente vai determinar a partir daí? E aí, agora, uma vista lateral, ó, um corte da minha eminência articular, e a gente tentou pegar o centro, né, para onde realmente o côndilo faz o movimento, né, e a gente vê ali agora uma protrusão ali, uma protrusiva ajustada em relação ao ângulo da guia condilar, tá? E aí, aqui a gente ressimulando, fazendo novamente a simulação, né, da guia anterior e vendo aí agora as interferências, né, a partir desse exame. Aqui percebam que não estão feitas as correções ainda, a gente não compensou, a gente não vai compensar, então por isso que o incisivo ali, o canino, ele está cruzando a malha do superior, porque a gente vai reduzir no superior, a gente não vai tirar a cúspide do canino, a gente vai reduzir a palatina do canino superior para fazer a guia. A mesma coisa aqui do lado direito no pré-molar, que a gente está com uma extrusão desse pré-molar, eu não quero compensar no inferior para deixar o inferior mais curto, a gente vai ajustar no superior para a gente respeitar a curva de Spin em praticamente todos os dentes. E aí, olha lá, ali é nosso contato, a gente já viu que precisa melhorar, né? A guia ela está apenas no 21, a gente precisa jogar a guia no 11 também, mas já está determinada essa guia a partir dessa movimentação. Olha lá, onde estava com uma interferência, agora está passando aberto. Pode ser que a gente precise fazer um pequeno ajuste, mas é muito menor aqui do que se a gente fosse compensar. Tudo isso feito no caso, enceramento estético, que no caso aí foi feito provisórios fresados, e então ele proporciona todas essas possibilidades, né, de você visualizar, corrigir sem medo, sem pudor, porque ainda é um projeto intermediário, não é o projeto final. Acho que é isso, né, Greg? Marcelo, você precisava dar compensar alguma coisa do que você falou ali? Eu vou fazer o seguinte, melhor do que falar, eu vou compartilhar. Eu vejo aqui que eu consigo compartilhar arquivo. Espera aí que eu vou tirar minha tela de compartilhamento. Não, eu vou compartilhar o arquivo aqui na caixa de diálogo. Tá, perfeito. Eu vou compartilhar o próprio checklist do visagismo. Vamos ver se eu consigo aqui, ó, em recentes. Mas eu fiquei fascinado com tudo isso. É muita coisa para informar assim em uma hora, né? Isso fica corrido, a gente fica aqui olhando o relógio, fica vendo o que falta de informação, mas a ideia era bater uma hora e pouquinho. Fernando, acho que deu, né? Deu, com certeza, foi espetacular. Talvez alguns que estejam nos assistindo, tipo Padre que pediu socorro, esteja achando um pouco complexo essa explicação do Greg, mas, na verdade, o que o Greg fez foi uma aula de enceramento digital espetacular, brilhante. E eu achei a sacada da sobreposição do ângulo da eminência sobre a palatina também espetacular. Eu achei demais também. Que isso. Pois a gente sempre ouviu falar disso, né? É uma coisa que a gente segue, mas está aí a prova, né? De uma forma ali cabal, né? É a tomografia, é o arquivo STL. Então, essas ferramentas digitais, né, estão aí para mostrar que a gente não deve abrir mão. Eu acho que é importante também a gente falar que dentro da nossa filosofia a gente trabalhar sempre com softwares. Nosso maior objetivo é democratizar, né? Essa é a palavra. Democratizar essas ferramentas. Então, a gente sempre buscou ferramentas gratuitas ou ferramentas de baixo custo. Essas ferramentas estão aí para serem baixados agora, para quem tiver interesse. Óbvio que existe uma curva de aprendizado, assim como é uma curva. Hoje teve um aluno que falou assim para a gente, putz, eu insero na cera todo... Eu já inserei mais de 60 casos, mas ainda eu demoro um dia e meio para fazer uma boca toda, né, na cera. No digital, é a mesma coisa. Você vai demorar um dia e meio no primeiro, só que talvez no segundo você demore
né? Um dia, no outro dia, menos horas, até o momento que a gente vai demorar 20 minutos para fazer o encerramento, meia hora, aí vai ter as correções, óbvio, mas sempre de forma gratuita ou de baixo custo. Essa é a nossa ideia. Tá? É espetacular. Você sabe que... Pessoal, compartilhei. Desculpa, chegou aqui para a Fernando. gente. Obrigado, Gabi. Tá na caixa de diálogo, é o questionário do Mauro Fradiani, e é um checklist estético que é um guia passo a passo para começar a aplicar. Agora, posso fazer o jabá, Fernando, ou não? Uai. Quem gostou da filosofia dos 4 pilares é só acessar aqui, ó, o Habla Mais. Está tudo gravado lá com casos clínicos e é um curso online. A Patrícia está querendo saber sobre os programas. Não sei se ela acompanhou na aula passada, mas dá uma pincelada para nós, Greg. Fala aí, Greg. Patrícia, a gente usa um software que é chamado Blue Sky Plan, tá? Ele é um software de uma empresa chamado Blue Sky Bio, ela é americana, só que ela tem versão em português. Ela está hoje na versão 4.8 e é um software que é uma empresa que ela ouve muitos usuários, então ela tem atualizações direto. Ela é um software de planejamento, a gente planeja guias para cirurgia guiada, né? A gente usa nos nossos cursos também de cirurgia guiada esse tipo esse mesmo software para inserar, fazer guia cirúrgico para cirurgia guiada. O que ele tem? Ela é gratuita, ele é um software gratuito para fazer o download, só que ele tem um custo de click fee quando eu quiser fazer uma cirurgia guiada, por exemplo, ou eu quiser fazer um alinhador, né? Alinhadores. Aí eu vou ter um custo do uso daquele paciente. Eu não preciso comprar o software. Só que para tudo isso que eu mostrei para vocês aqui hoje, a gente não gastou nenhum click fee, porque para muitas das coisas é gratuito o uso desse software, inclusive todos esses passos, movimentos, tudo que eu mostrei para vocês, zero custo. E o outro software que a gente usa é o software chamado Mesh Mixer, que ele é um software que não é para odontologia, mas é muito utilizado para odontologia. Temos muitos colegas que utilizam esse software, né? Ele é um software também gratuito, que tem ali a sua curva de aprendizagem, mas a gente integra esses dois softwares. Cada vez mais eu tenho usado mais o Blue Sky Plan, porque nas atualizações eles vão potencializando. É um software muito potente, né? E o mais interessante é que bibliotecas de implantes. Puxa, eu uso implantes importados, implantes nacionais. Eu tenho as bibliotecas lá de implantes. Cada vez mais empresas estão colocando os implantes lá, as bibliotecas. Então, é um software bem atualizado, tá? A Thaís havia perguntado também, né, sobre... perguntou como que a gente registra os movimentos, né? Thaís, esses registros são feitos a partir do dispositivo de tomada de RC, que é um dispositivo que a gente faz impresso a partir de um STL intraoral, né? Ele tem o princípio do arco gótico de Guise para a gente achar a RC, só que esse dispositivo que eu fiz, ele tem uma possibilidade de determinar a DVO, porque ele tem um parafuso central que é regulável, então eu aumento e diminuo, acho a posição de DVO. A partir dessa DVO, eu tenho já o registro, eu faço um escaneamento em RC, já na DVO correta, depois o paciente faz protrusiva e lateralidade e a gente registra esse final. Como eu tenho o inicial em RC, eu faço mais 3 registros, lateral direita, protrusiva e lateralidade esquerda. E aí esses registros, o Greg ele alinha através do endereçamento, que ele falou bastante na aula, ele alinha isso no software, e o software faz o movimento do ponto A para o ponto B, em cada um das 3 posições. E aí a gente consegue ter essa previsibilidade dos movimentos, das interferências, enfim, é assim que é feito esses registros. Eu acho que era isso. Pessoal, talvez alguns de vocês não estão ainda dentro desse fluxo, outros estão caminhando, outros já estão bem avançados, mas é um fato que não há como discutir que a odontologia caminha para esse lado e, enfim, tem várias pessoas que atribuem essa frase a vários
há vários nomes, eu não vou citar o nome, assim, nunca vamos ser o primeiro, mas também não vamos ser o último a entrar na técnica, porque senão a gente fica muito para trás. E eu acho que a gente está vivendo isso. A SBRO abriu essa oportunidade para ter pessoas como o Adriano e seus colegas, seus convidados, que estão extremamente na ponta dessa parte digital, e a gente vem aprendendo cada dia mais com vocês. Muito obrigado mesmo, vocês três. Adriano, em especial, um parceiraço nosso, que está aí se dedicando aí, né, 3 aulas seguidas já. Pessoal, qualquer dúvida... bola também, né, Fernando? Tem muita gente boa para falar. Agora temos que passar a bola, porque tem muita gente boa aí para falar. Exato. E numa outra oportunidade mais adiante aí, a gente pode voltar com esse mesmo caso, com a parte executiva do caso, né? A resolução dele. Isso nós vamos voltar. E você sabe o que nós vamos fazer? Vai ser uma coisa muito legal dentro dessa sequência online da sociedade. Nós vamos tentar escolher um caso, nós vamos fazer ao mesmo tempo o fluxo digital e o fluxo analógico, entendeu? Nós vamos fazer junto. Primeira etapa, o diagnóstico, depois a gente vai fazer os ceramentos, vamos tentar fazer isso e depois apresentar isso. Vai ser super legal. A gente vai combinar, isso já está nos planos. Mas aí, pessoal, então, fechando os agradecimentos, é muito importante vocês entenderem que todos os nossos convidados, eles têm atividades extras, né? Eles lidam com essa parte acadêmica e que todo mundo que tiver algum interesse, que entre em contato com a gente passa todos os dados, né? Então, tanto o Adriano, quanto o Abra, quanto o Greg, eles têm curso, eles ministram curso, e quem tiver interesse de detalhes, a gente está total disponibilidade, passa todos os dados, tá? Para a nossa próxima aula, o professor Passadori vai estar com a gente, falando sobre essa parte de execução, como ele faz essas reabilitações dele. Então, assim, a gente já saiu da parte de planejamento, estamos entrando na parte de execução, e aí o professor Ricardo Passadori, com muitas décadas de experiência, não vou citar quantas, mas vem nos brindar aí também com os seus casos, tá? Eu queria só deixar agora o espaço para as considerações finais de vocês três. Acho que o Marcelo primeiro. Obrigado, Fernando, pelo convite. Eu sempre aprendo só a primeira parte e a parte cirúrgica, então eu fico vendo e admirando. E qualquer coisa que precisar, eu estou inteiramente à disposição. E na próxima aula eu vou estar. Faz anos que eu não vejo a aula do Passadori. Obrigado. Um forte abraço para todos. Greg? Obrigado. Bom, é um prazer enorme, né, fazer parte aqui desse momento. Para mim é um momento realmente muito, muito marcante, né, poder falar na SBRO, falar para os colegas presentes, terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês aí para ouvir o que a gente tem feito. E a gente fica totalmente à disposição nas redes sociais aí, né? O Fernando pode passar o nosso contato. Estou totalmente à disposição, agradeço muito a oportunidade, espero aí que a gente possa nos rever aí em breve. E pessoalmente, quem sabe, né? Melhor ainda. Bom, eu mais uma vez eu quero agradecer o Sérgio, o Fernando, a SBRO como um todo, pela oportunidade. Eu, de fato, faço isso com muito, muito gosto, porque eu, muito antes de estar aqui, eu acompanho desde 2013 a SBRO, as atividades, e eu sempre tive um sonho de um dia estar à frente aí, poder mostrar um pouquinho do trabalho, e essa oportunidade foi dada agora. Eu agradeço. E, assim, tenho que falar, Deus tem sido muito, muito bom comigo, né? Hoje eu estou com o Greg, estou com o Abla, que são 2 parceirão, tenho o professor Emílio Carlos Zanata, que está aí, que, meu Deus, é uma referência, e eu sou muito grato de poder compartilhar um pouquinho dos ensinamentos dele, da pessoa dele, que é uma pessoa fantástica de conviver. Enfim, a ideia é, como o Greg falou, a gente trazer a democratização dessa odontologia digital, que ela tem vindo, de primeiro momento, como algo muito elitizado, e eu acho que há uma inversão aí, porque em todos os ramos onde a tecnologia, a informática entrou, ela entrou para baratear, para ser acessível. E na odontologia, ela entrou de forma contrária,
trazendo custos altíssimos e elitizando de uma forma contrária ao país que nós vivemos, né? Então, a nossa busca, e foi isso que talvez tenha unido muito o meu pensar com o do Greg, é de trazer essa democratização. Por isso nós buscamos tudo isso que nós falamos aqui. Desde 2018, o professor Laerte viu isso lá em Igrejinha, nós levamos isso para lá, mas em softwares extremamente caros, como o Exocad. Então, de lá para cá, a ideia foi trazer todo esse pensamento, todas essas possibilidades, com softwares acessíveis ou, de preferência, gratuitos. E hoje isso tem sido possível, essa é a nossa missão, essa é a nossa intenção, e obrigado a SBRO pela oportunidade de poder mostrar isso aqui. Show, é isso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vamos encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado.